Você parou de se importar. E esta decisão não foi tomada de repente. Foi gradual. Tão gradual que você mal percebeu quando aconteceu. Um dia você simplesmente notou que o nome daquela pessoa apareceu na sua cabeça e não produziu nada. Nenhuma dor, raiva ou até mesmo saudade. E esse nada, que parece pequeno, que parece até assustador no começo, é o sinal mais poderoso que você poderia receber sobre o quanto evoluiu. Mas do outro lado dessa indiferença, algo completamente diferente estava acontecendo. Quem te subestimou estava começando a sentir um peso que não esperava sentir. O peso da sua indiferença. E hoje você vai entender por que esse peso é mais devastador do que qualquer confronto que você poderia ter iniciado. Existe uma esperança silenciosa que quem subestima carrega sobre quem foi subestimado. A esperança de que a mágoa vai durar, de que o ressentimento vai continuar presente, visível, acessível para ser usado como prova de que a decisão de subestimar teve impacto real. Porque mágoa confirma que o outro importou o suficiente para ferir. Raiva confirma que ainda existe conexão. Ainda existe energia circulando na direção de quem causou a dor. Mas indiferença não confirma nada disso. Indiferença diz algo completamente diferente. Diz que o outro deixou de ocupar espaço suficiente para gerar qualquer reação, mas existe um detalhe que muda tudo. Para quem subestimou, perder o acesso à sua mágoa é muito mais perturbador do que ter causado essa mágoa. Porque mágoa é uma forma de presença, mas a indiferença é ausência total. E a ausência total não tem como ser respondida. Marco Aurélio escreveu que a mente não pode ser perturbada por forças externas. E é exatamente isso que a sua indiferença representa. Não uma postura calculada para impressionar, ou uma frieza construída para demonstrar superioridade, mas o resultado natural de alguém que processou o que aconteceu e seguiu em frente de forma tão genuína que simplesmente não sobrou espaço para o ressentimento se instalar. E quando a outra pessoa percebe que não há mágoa para acessar, que não há raiva para provocar, e que não há reação disponível independente do que faça, algo muda na forma como ela se relaciona com o que fez. Porque subestimar alguém que ainda sofre com isso é uma coisa. Subestimar alguém que claramente cresceu, além do ponto onde o que você fez ainda tem relevância, é outra completamente diferente. Mas tem um ponto crucial que quase ninguém considera quando pensa no impacto da indiferença. Ela não chega de forma abrupta para quem a recebe. Ela se revela em camadas, cada uma mais pesada que a anterior. A primeira camada é a ausência de reação. Quem te subestimou tenta, não necessariamente de forma consciente, acessar a mágoa que sabe que causou. Um comentário solto que antes produziria desconforto. Uma aproximação que antes criaria confusão emocional. Uma situação que antes ativaria o ciclo de tentar provar valor. E quando nada disso produz o efeito esperado, quando você simplesmente continua, sem acelerar, sem mudar o ritmo, sem demonstrar que a provocação chegou onde foi direcionada, a primeira camada do peso se instala. A percepção de que o acesso emocional que existia antes não existe mais da mesma forma. A segunda camada é o silêncio onde deveria haver tensão. Sêneca escreveu que o maior sinal de que alguém perdeu poder sobre você é quando sua presença deixa de alterar o seu estado interno. E é exatamente isso que quem te subestimou começa a perceber. Que a presença dele, que antes criava uma tensão interna visível, uma mudança no seu comportamento, uma adaptação no seu posicionamento, agora não altera nada. Você continua sendo quem é, independente de ele estar presente ou ausente, de agir de uma forma ou de outra. E esse silêncio interno, essa estabilidade, que não pode ser quebrada por provocação ou aproximação, é o peso mais difícil de carregar para quem construiu sua narrativa em cima da ideia de que tinha influência sobre você. Porque perder influência sobre alguém que você subestimou é uma forma muito específica de derrota. Uma derrota que não precisa ser declarada para ser sentida. A terceira camada é a percepção tardia do que foi desperdiçado. E aqui está o ponto que ninguém te conta sobre o impacto da indiferença genuína. Ela força uma revisão, não porque você pediu ou fez algo para provocar essa reflexão, mas porque a mente humana não consegue ignorar a distância entre o que esperava e o que está encontrando. E quem esperava encontrar alguém que ainda carregava o peso do que foi feito, e encontra alguém
que claramente seguiu em frente, que construiu algo enquanto a mágoa era esperada, que evoluiu num período em que deveria estar estagnado pela dor. E essa descoberta, silenciosa, impossível de negar, é o início de uma pergunta extremamente desconfortável. O que eu fiz com o que tinha? Epicteto ensinava que a verdadeira vitória não é sobre o outro, é sobre si mesmo. É chegar num estado onde o comportamento alheio simplesmente não tem mais acesso ao seu centro. E é isso que a sua indiferença representa. Não é vingança nem estratégia. É a expressão natural de alguém que trabalhou, internamente, silenciosamente, para chegar num lugar onde o que outros fazem ou deixam de fazer não define mais o ritmo do seu dia. E quando quem te subestimou percebe que esse lugar existe, que você o habita de forma genuína, o peso se completa. Porque não há como competir com alguém que não está disputando nada. Não há como provocar alguém que não precisa responder. Não há como recuperar influência sobre alguém que cresceu além do ponto onde essa influência conseguia chegar. E essa impossibilidade de acessar, de provocar, de recuperar o que existia antes, é o peso mais definitivo que a sua indiferença carrega. Não porque você o planejou, mas porque se tornou real demais para ser ignorado. A indiferença que quem te subestimou está sentindo não é sobre você ter fechado uma porta. É sobre você ter crescido, tanto que a porta simplesmente não existe, mas no mesmo lugar. E crescimento real não volta para onde já esteve. Ele segue, sem drama, sem necessidade de que alguém reconheça o quanto você avançou. Apenas segue. E nesse seguir silencioso, consistente, firme, sem olhar para trás esperando aplauso, está a resposta mais poderosa que você jamais poderia ter dado para quem um dia decidiu que você não merecia ser levado a sério. Se essa reflexão fez sentido para a sua jornada, curta o vídeo e inscreva-se no canal Dignidade Estoica. E lembre-se, indiferença genuína não precisa ser explicada. Ela simplesmente é sentida por quem tentou te alcançar e não encontrou mais nada para segurar. Até o próximo vídeo.